Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra lá no livro de Jó, capítulo 9, que nos diz assim: Jó respondeu aos seus amigos e disse: Sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, entre 1000 razões não haverá uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim não vejo, e quando se afasta não percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar, e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse, ele me respondesse. Não creio que daria atenção à minha voz. Amados irmãos e irmãs, é muito interessante você perceber que Jó está naquele dilema que nós já temos refletido em outros dias, de muito sofrimento, e dois amigos deles aparecem diante dele, né, e ficam fazendo várias indagações, como é que você sofre se você é alguém justo? Como é que você sofre se você for alguém que sempre foi muito fiel a Deus? E aí, Jó, na verdade, acaba fazendo uma belíssima profissão de fé que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, ele coloca a primeira pergunta, né? Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Em outras palavras, não existe justiça completa, né? Todos nós acabamos em algum momento, compreendendo, é claro, que a palavra justo é fazer a vontade de Deus, que nós não conseguimos fazer a vontade de Deus de modo tão completo. Ele até mesmo coloca, né? Se nós queremos disputar com ele, a gente não vai conseguir ganhar. E aí Jó começa a colocar toda uma análise, né? Que é aquilo que nós chamamos na teologia de teologia natural, que é observar dentro da própria natureza tudo aquilo que aponta para Deus. Desde, por exemplo, o dia em que as estrelas se escondem, essa é a expressão que ele coloca, né? Quando cientificamente falando, nós sabemos que o Sol está brilhando mais forte. Então, uma vez que o Sol está brilhando mais forte, ele é uma estrela mais próxima de nós, as demais acabam, né, não sendo visíveis a olho nu. E aí Jó começa a analisar que tudo isso é a mão de Deus. É a mão de Deus que tudo comanda. É a mão de Deus que, por exemplo, criou as constelações que eles conheciam, como eles colocam aqui. É a mão de Deus, por exemplo, que faz com que algo se mova. Tudo é a mão de Deus. É interessante você perceber que Jó ainda está num poço do sofrimento, mas ele não deixa de reconhecer as maravilhas que Deus faz. Muitas e muitas vezes nós acabamos, de fato, escondendo essa realidade de Deus. Começamos a, diante dos nossos sofrimentos, diante das tempestades que nós vivenciamos, nós começamos a colocar numa viseira, ou melhor, colocar uma venda nos olhos como se a gente não enxergasse mais que a ação de Deus está de modo operante. Por isso eu convido você a essa reflexão, não é? Será que nós temos reconhecido Deus em cada situação da nossa vida? Reconhecido que Ele está no controle? Ou será que nós temos sido pessoas ingratas? Essa é a reflexão que eu deixo para você diante dessa primeira leitura. Eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo e meditação do Evangelho desta quarta-feira. Até lá!